Resolução do governo do estado de que toda morte durante a quarentena é dada como suspeita de coronavírus sem a confirmação do exame fere o princípio da legalidade e também o Código de Ética Médica. É o que explica um advogado especialista no assunto. Ele diz ainda que o profissional de saúde pode ser responsabilizado e sofrer processo por falsidade ideológica se continuar seguindo a determinação do governador. A jornalista Renata Carvalho e a família vivem dias de angústia. O tio, seu João Hercílio, foi enterrado na última quinta-feira como morte suspeita de coronavírus. Eles não sabem ainda se o idoso estava mesmo com a doença, porque ele já tinha outros problemas de saúde. O exame para confirmar ou não a Covid-19 só foi feito após o óbito. No momento em que a minha mãe chega com o meu tio para fazer um exame de Covid e é negado, e na sequência, alguns dias depois, ele morre e tem todo o tratamento como se fosse Covid, é uma negligência. Então, que isso não ocorra mais com outras pessoas, porque perder alguém já é muito triste. Perder nessa situação é ainda pior. E nós nem sabemos se realmente foi Covid, embora ele tenha sido enterrado como se fosse. A indignação da Renata e de toda a família que perde um ente querido é de que a morte é dada como suspeita de coronavírus sem a confirmação do exame. Isso está na resolução do governo do estado, publicada no Diário Oficial desde o início da pandemia. O problema é que não há diferença de caso, o critério é igual para todos, independente da situação. E quando o laudo sai depois, se der negativo, não dá para saber qual o real motivo do óbito. Tudo isso foi decisão do governador João Dória com a seguinte determinação. Durante a situação de pandemia, qualquer cadáver, independente da causa da morte ou da confirmação de exames laboratoriais, deve ser considerado um portador potencial de infecção por Covid-19. Mas o advogado Vinícius Bugalho deixa bem claro, essa decisão fere o princípio da legalidade e também o Código de Ética Médica. Ele explica ainda que o profissional de saúde pode ser responsabilizado e sofrer processo por falsidade ideológica se continuar seguindo a resolução do Estado. O médico ele deve respeitar o Código de Ética Médica, inclusive o capítulo 3º, artigo 1º, se negando a fazer uma loucura jurídica dessa, porque digamos que uma pessoa faleceu por uma causa aí não natural e ela tem uma apólice segura. A seguradora, se vê que a pessoa faleceu por Covid-19, pode inclusive se negar a pagar a apólice. Quem vai pagar a conta? Tanto o médico que atestou falsamente, quanto o município, quanto o serviço de óbito, gerando inclusive responsabilidade criminal e cível. Então, se eu fosse todo e qualquer médico, o grande guardião da saúde nesse momento, juntamente com enfermeiros e técnicos, eu me negaria a assinar um atestado dessa natureza e me negaria a cometer um ato ilícito. O especialista esclarece também que os médicos podem se negar a dar um laudo de Covid sem ter a confirmação, porque resolução não é lei. A resolução está aberta, abaixo inclusive na pirâmide normativa dos decretos. O médico deve cumprir tão somente o que está dentro da lei e dentro do Código de Ética Médica, nada além disso. E os prefeitos também devem orientar os seus jurídicos e as suas equipes médicas a não cumprir essa resolução, sob pena de vir em processos gravíssimos no judiciário no futuro próximo. E no caso do governo do estado, ele também pode ser responsabilizado por essa situação? Em último caso, sim, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Se a família se sentir lesada, cabe ao judiciário decidir. E o médico tem que tomar muito cuidado para não assinar um atestado de óbito tão somente por Covid-19. E tem mais. Não está sendo feita perícia nos mortos para apurar a causa do óbito. A resolução do Estado considerou as determinações internacionais que desaconselham a realização da necrópsia em casos de suspeita da doença, em que exames necroscópicos não têm sido realizados em situações de rotina nos países mais afetados, como China, Itália e Espanha. O seu João também foi enterrado sem fazer. E nessa incerteza, a mãe da Renata agora está com suspeita da doença. Era ela quem levava o irmão ao médico. Na sexta-feira, conseguiu fazer o teste e aguarda o resultado. A partir do momento em que você perde alguém nessa situação de pandemia, a pergunta que fica é, não sabendo se é uma pandemia, se é Covid ou não,
nós não podemos nem fazer uma necrópsia para saber de fato o que foi que aconteceu. Então há um sentimento de indignação, de descaso com aquela pessoa que conviveu anos com a gente, que é um ente querido. Então, eu realmente, assim, ainda estou indignada e chocada pela situação do tratamento, onde não se pode levar o corpo para o IML e fazer uma necrópsia e saber exatamente o que aconteceu. Só que é muito fácil para os governantes e talvez mais fácil dizer, enterra todo mundo, como se fosse Covid. E uma outra pergunta que eu faço é, será que os números são reais? Porque tantas pessoas estão sendo enterradas dessa forma e os números aumentam. Será que esses números são realmente reais? Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. E hoje à tarde saiu o resultado do exame do seu João Hercílio e deu positivo para coronavírus. Mas antes dele morrer, a sobrinha disse na entrevista que quando o idoso passou por atendimento médico, o teste foi negado para ele e só foi feito após o óbito. Já o resultado da irmã do seu João ainda não saiu e ela continua com os sintomas. A Secretaria Municipal da Saúde informou que foram seguidos todos os protocolos de atendimento para o idoso quando o óbito ocorre em casa e confirmou que, seguindo determinação do decreto, não realizou a necrópsia. O governador João Dória disse em rede social que a resolução do Estado segue protocolo internacional adotado durante epidemias e recomendações da Organização Mundial de Saúde e garantiu que os casos só são contabilizados como Covid-19 após o teste dar positivo. O CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, disse que tem orientado os médicos sobre as autópsias e atestados de óbito, sejam eles confirmados ou suspeitos de coronavírus. O risco de contágio ao realizar a autópsia é grande, por isso, todos os óbitos são considerados como portadores em potencial do vírus.